Sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. E a nossa convidada de hoje, ela é cofundadora da Net7 Telecom, Lilian Tavares. Seja muito bem-vinda, Lilian. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, Rick, de estar aqui com vocês hoje. Prazer vocês estarem escutando um pouquinho sobre mim e da minha empresa também. Lilian, vamos lá. Então já comece se apresentando. Quem é Lilian? Veio da onde? Sempre foi de Moarama, não foi? Sua idade, enfim, fica à vontade para se apresentar. Bom, eu sou Lilian Tavares Araújo, sou casada com o Gabriel. E eu sempre fui nascida e criada aqui de Moarama mesmo. Teve um pouco período que eu fiquei fora, morando em Rondônia com a minha família, mas era quando eu era muito novinha, nem me recordo muito assim. E a minha empresa é a Net7 Telecom. A gente está ali com sociedade entre a família, então sou eu, meu irmão e o meu pai. A gestão da empresa em si está comigo e com o meu irmão. Então, é bem legal. Ô Lilian, como tudo começou? Da onde surgiu a Net7? Vocês entrando nesse processo? Ou sempre já começou com vocês três? Não, na verdade, o meu irmão, ele é formado em sistemas de informação. Na época, ele estava no primeiro ano da faculdade e surgiu uma proposta para o meu tio, na verdade, de abrir um provedor de internet com sociedade com outra pessoa da igreja dele. Certo. Só que o meu tio não tinha nada a ver com a área também, ele não entendia, então ele viu que não fazia sentido. Como meu irmão estava no primeiro ano da faculdade, ele veio conversar com o meu pai, mostrando a oportunidade para ele, porque fazia mais sentido, né? E na época o meu pai conversou com o meu irmão e ele ficou super interessado, até porque tem tudo a ver, né? E foram lá conversar com esse sócio. Aí nessa conversa eles acharam legal e a gente começou como provedor via rádio. Não era nem fibra na época, foi em 2010. Uhum. Entendi. Eu já tive internet a rádio. Nossa, aquela coisa, né? Nossa, choveu, pronto. Parou tudo. Tem que subir em torre, é o maior problema. Só que nisso eu era muito novinha, né? Eu tenho 27 anos agora, então eu era muito novinha. Era novinha, né? Era novinha. Sou novinha ainda. E aí, eu, assim, tava na época do ensino médio. Desde então, sempre quando eu tinha minhas férias, eu ia na Net7 cobrir férias de outras pessoas, né? Então você já trabalhava, já ajudava? Já ajudava ali no comercial, parte financeira também, ajudava bastante. E aí, eu comecei a faculdade de engenharia ambiental. Nada a ver com a área. E nessa época que eu estava na faculdade, eu queria ir para a área de pesquisa. Então, eu fiz muito projeto, eu era bolsista do governo também, desenvolvia, né? E eu tive um problema no meu TCC, que foi um pouquinho complicado. Eu fiz o meu TCC com base em geração de microalga para gerar biodiesel. E foi bem complexo, assim, eu tive que refazer algumas vezes, que deu alguns problemas. Quem já trabalhou em laboratório sabe como que é muito sistemático, assim. E eu falei assim, não, essa área de pesquisa para mim não vai dar, porque eu vou desenvolver ansiedade, eu vou ficar muito mal. Na época eu estava desenvolvendo já a ansiedade. Aí eu resolvi testar outra área. Porém, quando aconteceu tudo isso, eu já comecei a cobrir férias do pessoal na Net7, porque eu estudava integral na UEM, né? Então, no último semestre, a gente não tem muito conteúdo lá. Então, eu conseguia trabalhar lá normal. E aí, nessa época, eu falei assim, eu vou ficando aqui até eu descobrir com o que eu quero trabalhar. Até porque, durante a minha graduação toda, eu estava focada na área de pesquisa, né? Então, eu não sabia o que eu queria fazer. Aí, quando eu me formei mesmo, fui colar grau, fechou tudo por conta da pandemia. Aí você ficou quanto tempo na faculdade? 5 anos. É 5 anos? Sim. E você entrou na faculdade por algum motivo específico ou não? Você acredita que não? Na verdade, eu brinco. Quando eu até comecei a fazer a psicóloga, eu falava assim, eu quero descobrir o que eu gosto, porque parece que eu gosto de tanta coisa, mas eu não gosto de algo assim que brilha meus olhos. Mas depois eu consegui entender que nem todo mundo foi feito para uma área específica, né? Sim. Aí não brilhava os olhos para isso, porém eu gostava de matemática. E eu passei em Direito, na verdade fiz 1 mês de Direito, parei tudo, porque na época a UEM não tava tendo aula, né? Aí eu voltei e falei assim, eu vou dar oportunidade para fazer engenharia ambiental, até porque eu não vou pagar a mensalidade, né? Vamos ver se eu vou gostar. Aí eu passei os 5 anos. Fiquei, gostei tanto, eu gosto muito da área, né? Só não tenho intenção de voltar, mas eu gosto. E aí veio a pandemia e você... Aí eu falei, não tem como, porque eu não conseguia colar grau, então eu não ia conseguir pegar algum serviço na minha área especificamente, né? Então, aí eu falei, vou ficar aqui estudando para passar em algum concurso, alguma coisa do tipo. Prestei alguns concursos também,
Mas eu comecei a ficar na Net7 e eu comecei a gostar muito. Então, da área empresarial, da gestão da empresa. Certo. Mas eu comecei como funcionário normal, batia ponto, não faltava, pegava as férias normal. Então, eu era uma funcionária normal. Fez por merecer. Fiz por merecer. Legal. E seu irmão já trabalhava desde o início? Desde o início, aham. Aí depois, mais pra frente, eles compraram a sociedade dele, do outro sócio, não tava dando muito certo, né? Uhum. Na verdade, ele falou, ou a gente vai dividir a empresa, cada um fica com uma parte dos clientes, ou vocês compram minha parte. Aí a gente falou, não dá pra dividir, porque na época tinha nem 1.000 clientes. Como que ia dividir uma coisa que não tinha tanto, né? Ficar 500 pra cada não faz sentido. Aí foi quando eles compraram toda a gestão, aí ficou tudo pra nós ali da família mesmo. Legal. E aí, quando você entrou, como que você se descobriu dentro da empresa? Olha, eu não sabia que eu gostava tanto da área comercial e financeira como eu gosto atualmente. E o meu irmão, ele já é um pouco diferente, ele é voltado para a área técnica. Eu me descobri quando a gente conseguiu separar e conciliar as duas partes juntas. A gente viu que trabalhava Setorizou. muito bem juntos. Eu na área comercial financeira e ele, né, mais voltado para essa parte técnica mesmo. O que eu sei da parte técnica, o suficiente para vender meu produto. Eu não entro na área, literalmente, assim, de entender o que acontece no servidor, toda aquela configuração. Um não invade a área do outro. Não invade. E dá tudo certo daí, né? Eu tive uma breve experiência com sociedade familiar. Uhum. Os conflitos no início, foi muito? Não, é que o meu Foi irmão é de muito boa. tranquilo também, né? E com o pai? Meu pai também. Só que o meu pai, ele é assim, ele entra a partir do ponto que é um pouco mais complexo. Então, por exemplo, no momento a gente tá estruturando uma rede nova de fibra. O investimento, vamos supor que seja 3 milhões. Uhum. Esse investimento vai ser recurso próprio ou a gente vai financiar? Aí que o meu pai entra e auxilia nessa parte. Entendi. Mas o restante, assim, na verdade, nem em computador ele mexe, sabe? A gente chama ele Entendi. meio que severino dentro da empresa. Então ele é o conselheiro da empresa. É, como se fosse um conselheiro, Ele mas chega, ele ajuda pesa na tudo. decisão, Aham. mas Mas- você já leva meio mastigado a ideia. Já leva bem mastigado pra ele. A gente vai incorporar algum produto novo, daí a gente conversa com ele pra tomar a decisão. Mas o restante, ele não mexe no computador. Mas, por exemplo, precisa comprar alguma coisa no mercado, ele vai. Precisa arrumar alguma coisa, ele vai atrás do técnico pra arrumar. Então, Entendi. essas coisas assim, sabe? Cara, que legal. É. E quando que vocês conseguiram enxergar que tinha que setorizar, separar certinho para deixar a empresa mais organizada e não ter conflitos também? Na verdade, eu acho que meio que foi indo pra isso, sabe? Porque eu gosto de conversar, eu sou mais fácil, o meu irmão ele é um pouco mais fechado, né? E ele já tinha esse conhecimento técnico. Quando eu entrei, a empresa essa parte comercial, ela não era nada estruturada. Nada mesmo. Tanto é que eu brinco, assim, na época com os contratos, eles iam amontoando os contratos, não era nem dividido em ordem alfabética. Claro que na época era feito manualmente, né? Assinado. Hoje em dia tem link de assinatura Já é e tudo digital. mais, né? Já é tudo digital. E até as pessoas que vão lá presencial, inclusive, a gente cortou folhas totalmente. Tanto é que a gente faz assinatura no tablet daí, né? Tem um Certo. tablet lá. E foi tudo encaminhando, realmente, porque ele, numa coisa que ele não era boa, eu era boa. E aí a gente foi juntando, sabe? Não foi um momento que a gente parou, não, agora você vai ficar com isso, não, e aquilo. Não, foi meio que um consenso que foi formado. Que legal. E vocês começaram só naquela sede perto da delegacia ali, né? Na verdade, começou tudo na casa desse sócio. Era num teve bairro. antes ainda. Era Entendi. num bairro, assim, bem separado. Depois foi pra casa dele, que ele mudou pra uma casa maior, que era ali perto do cemitério. Aí foi quando a gente conquistou alguns clientes, né? E resolvemos alugar um ponto que era ali perto da rodoviária. Bem entre a rodoviária e a Praça da Catedral. Sei. E aí aumentou a empresa, a gente foi para outro ponto que foi ali perto da delegacia, que era até na hoje praça. Tem ainda, né? Aquele ponto. Aquele ponto na praça? Não tem. Não. Não. Naquela avenida que vai da praça pra delegacia, não tem mais? Tem, aquela que é grande, só que a gente Isso. mudou. A gente tava na praça. Então teve uma transição antes ainda. A gente tava na praça, que inclusive era um ponto muito bom, porque a praça chama atenção, né? Uma loja na Uhum. praça. E aí a dona do prédio pediu a sala pra ela usar. Entendi. Aí foi quando a gente resolveu construir, que aquele terreno era do meu pai, onde a gente tá hoje. E a gente construiu uma sede enorme, lá é bem grande. Lá é 300 metros quadrados, é bem grande, mas tá ficando apertado já, tem que aumentar já um pouquinho a estrutura. Ótimo sinal. É, ótimo sinal. E aí eu lembro quando a gente conheceu o trabalho de vocês, porque inclusive sou cliente Net7, sou muito satisfeito. Inclusive, um dos motivos de vocês estar aqui é porque vocês são um sucesso mesmo, o trabalho é totalmente diferenciado, logo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uhum.
E logo na sequência eu vi que vocês já abriram o ponto da NetSet Store. Isso. E aí eu achei super legal, porque eu falei, caramba, que legal, eles saíram de lá e já abriram um ponto na Avenida Paraná. Como que foi essa jogada? Qual que foi a intenção de vocês abrirem mais um ponto? Então, chega a ser engraçado, né? Mas tudo dá a impressão que Deus coloca a gente onde a gente precisa estar mesmo. Porque o meu irmão, ele resolveu empreender junto com a minha cunhada e mais um sócio, de abrir uma loja de bijuterias e bolsas. E não deu muito certo. Eles desfizeram uma sociedade e aquele ponto, ele tinha acabado de reformar tudo, tinha feito móveis planejados, tudo novo. E aí foi a hora que a gente sentou pra conversar e falou assim, nossa, o Paulo falou, né, tá com esse investimento parado, será que não dá pra abrir um ponto da NetSet lá? E a gente trabalha e agrega outros produtos, né, também pra ajudar no ponto, né? Aí ele falou assim, nossa, seria muito legal. Porque hoje o nosso ponto é ali na Avenida Rondônia, entre a delegacia e a Praça Brasília. Não é um ponto tão comercial, porém é um ótimo ponto pra você estacionar, porque tem vagas de forma muito livre, né? Diferente da Avenida Paraná, que é um pouco mais difícil. E lá acabou que virou nossa vitrine, porque tem muita pessoa, principalmente idoso, né, que vai na lotérica pagar, e tem uma lotérica bem pertinho ali, que eles vão lá direto e já aproveita pra ver o plano de internet. Interessante, eu achei que tinha sido de propósito. Eu falei, nossa, Não. eu falei, que ousadia, né? Eles abriram um ponto na Avenida Paraná para fazer captação. Ah, Então, a nossa visão de fora, sim. para quem agora estão conhecendo a história, mas eu achei que era super estratégico. Foi que legal, vieram com De tudo certa e forma tal. foi, porque a gente não ia jogar dinheiro fora também, né? Mas meio que encaminhou pra isso, porém tá sendo muito bom. A gente vende bem ali na loja, né? No caso de forma presencial, a pessoa passa e vê que vende internet e entra. Entendi. Mas vamos lá, antes da gente continuar a história aqui, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, inclusive deixar você super à vontade, Línio. Começando pela Cláudia Bolos Doces Salgados, nosso amigo Vini lá do BNI. O Vini, ele tem hoje coffee corporativo, ele faz também toda a parte de coquetel, se você precisar fazer alguma coisa na sua empresa. Ele atende muitas clínicas médicas com o coffee corporativo dele. E o salgado dele é de primeira, tem os doces, tem bolos também para você que quer fazer um aniversário, um evento completo. Pode contar com o pessoal lá. E o Moto iPhone, que celular que você usa? O 15 Pro. Aí, ó. iPhone, é que só senta quem usa iPhone, eu já falei isso. Mota, muito obrigado aí pelo patrocínio. Não tem, indiscutivelmente, a melhor marca de celular e ele é especialista em produtos Apple. Tudo que você precisar, MacBook, iMac, Apple Watch, fazer o upgrade do seu celular, vai lá e fala com o Mota que ele vai te atender. E nós temos aqui também a Filato Bene, que é a marca que veste líderes, sempre posicionando aí os homens da melhor maneira possível. Então, dando continuidade aqui, agora eu quero voltar um pouquinho para o seu lado pessoal. Eu sou uma Lilian que gosta muito da igreja. Eu sou bem envolvida com as coisas da igreja. Meu pai é pastor. Que legal, não sabia. E aí, quando ele assumiu o pastoreio dessa igreja, eu também fui junto com ele, é o meu marido, e a gente tá lá ajudando ele. Então, seu marido é um cara excepcional, se quiser pode falar um pouquinho dele aí, pode até fazer um merchanzinho. Ele que cuida, inclusive, da minha aparência. Todo bonitão, né? O Gabriel ele tem a barbearia, que é a 95 Barbearia. E é bem legal, gente. A gente fala que ele muda totalmente a pessoa que vai lá. Cabelo, barba, sobrancelha, depilação de nariz, orelha. É bem completo. Tenho certeza que você for cortar uma vez, você vai se apaixonar e não vai querer conhecer outra barbearia. E é inovador também nos negócios, viu? Tem um plano de assinatura. Isso, tem assinatura também, né? Que você pode cortar quantas vezes você quiser, né? Durante o mês. Então é bem legal. E a barbearia tá linda. Ele mudou ali descendo a farmácia Panvel ali. E o ponto ficou muito bom, tá bem grande. Agora eles vão ampliou, na verdade, já a estrutura pra conseguir colocar 8 barbeiros trabalhando ao mesmo tempo. Então tá ficando bem grande. Ô Lilian, dá pra perceber, entre a nossa conversa aqui, que você ficou muito responsável muito rápido. Né? Você teve uma fase muito rápida entre faculdade, já ir trabalhar e já empreender. Como que é assimilar tudo isso na sua idade? Como que é você conciliar essa jornada, tudo? O que você sente de benefício e o que você sente que perde, às vezes, nesse meio do caminho? Olha, sinceramente, assim, uma coisa que eu vejo é que se a gente não cuidar, acaba que a nossa saúde acaba sendo impactada bastante, sabe? Porque a maturidade, a gente acaba assumindo muitas responsabilidades, né, automaticamente, com a maturidade também. E a gente aprende a relevar muita coisa.
né? Você, Uhum. como empresário, sabe disso também. Com Em todos certeza. os aspectos da vida, a gente aprende a ter que relevar. Com certeza. E esse relevar nem sempre faz bem pra gente. Então, foi a hora que eu também vi que eu precisava de terapia pra me ajudar a lidar com as coisas. Porque, como eu assumi muita responsabilidade pra minha idade, eu não era madura o suficiente pra aquilo. Uhum. Então, mas claro, hoje a Lilian, comparado com um ano atrás, e graças a Deus não tem nada a ver. Graças a Deus sempre evoluindo. E é bastante responsabilidade, mas é legal. Com quantos anos você se casou? 24. 24 anos casou, assumiu as rédeas da empresa basicamente próximo também dessa Foi idade. bem na época. Aham, foi doido. E conciliar tudo isso pra uma pessoa nova. Nossa, foi loucura. E tem quem pensa assim que caiu de mão beijada, mas não caiu, né? Não, Você não. construiu tudo isso daí. Tanto é que quando eu tava na empresa ainda, antes de ir pra sociedade mesmo, eu pensava em abrir o meu próprio negócio. Eu não pensava que eu continuaria ali. Uhum. Aí depois que surgiu a oportunidade, que o meu pai veio conversar comigo, de eu entrar como sócia também da empresa. Uhum. Mas antes eu pensava de abrir um negócio só pra mim, né? Entendi. E quais são os seus maiores sonhos pessoais? Pessoal, eu posso dizer principalmente família. Eu sou uma pessoa que eu quero construir uma família. Eu gosto, sabe, de pensar assim que eu vou chegar no domingo, todo mundo vai estar reunido, com 3 filhos. A minha meta é 3, né? Porque se acontecer a gente diminui, mas a minha meta é 3, qualquer coisa. Não, joga a régua O pra Gabriel cima. já aceitou já os 3 filhos. Joga a régua pra cima. Ah, e todo mundo fala, que rezar, não, se vir do depois você terceiro não vai querer gêmeos. 2. Aí eu falo, não, eu quero ter 3. A minha Legal. meta é ter 3. Legal, eu Mas- apoio. Nossa, é muito gostoso. É bom demais, bom Nossa, demais. tirando que assim, eu me dou super bem com o meu irmão, né? Mesmo a gente sendo empresários juntos ali, sócios, a gente se dá super bem. Uhum. A gente conversa sobre a vida, tudo a gente conversa sobre Deus, a gente conversa, a gente é super aberto. Então, eu quero que meus filhos tenham isso também, sabe? E ter mais irmãos é melhor ainda, né? E você vai perceber que filho é prosperidade. Então, você já é próspera. Com filhos, parece que a prosperidade ela aumenta. Ela vai potencializando, porque daí você encontra mais um motivo pra querer mais. É, Renasce a gana, assim. Você fala, meu, que legal, eu quero deixar legado, eu quero passar conhecimento. Então, você tenta vivenciar algumas coisas pra poder ensinar eles. É muito legal. Não é sobre, as despesas aumentam, porque muita gente tem essa mentalidade, eu vou ter filhos, a conta aumenta, tem que trabalhar mais. Não, pelo contrário. Quando você já é de sucesso, igual você já é, uhum, e vai ter filhos, você já começa a pensar em legado. Fala, exato. nossa, que nem a minha filha, eu não tenho interesse nenhum que ela herde minhas coisas, mas nenhum, nem empresa, nem dinheiro, nem nada. Se Deus quiser, eu vou gastar tudo antes. mas eu quero que ela herde todo o meu know-how. Uhum. Então, isso eu quero tentar passar ao máximo. Então, quanto antes eu quero inserir ela no mercado de trabalho, quero fazer ela aprender sobre dinheiro, porque não ensina na escola. Sim, Então, eu exatamente. quero ensinar ela sobre dinheiro, sobre Deus, Uhum, porque isso a gente ensina dentro de casa. é. E tentar trazer ela para uma cultura mais... Vamos falar assim, quebrar um pouquinho o que eu aprendi com meus pais e daqui para frente inovar. Passar o que eu aprendi de bom, mas também inovar. Então, faça bastante filhos. O povo Gabriel, ó, tem que 3 povoar tá o de mundo. top. Tem que povoar o mundo com tem gente que boa. povoar. Aham, exatamente. Com gente Mas boa. eu acho engraçado, porque todo mundo me olha assim, meu pai é empresário, né? Ele já Aham. teve outras empresas também, já teve depósito de material de construção. E eu sempre tive esse know-how de ser empresária, mas claro, cada um tem sua própria vocação. Tanto é que antigamente eu queria para a área de pesquisa, não é porque meu pai é empresário que eu teria que ser empresária também, Aham. né? Mas eu encontrei uma coisa que eu amo, que é ser empresária. Não precisa ser de uma coisa específica, você pode ser empresário, um Com gestor certeza. excelente em vários tipos de negócios, né? Com certeza. Diferente, mas é diferente de você ser herdeiro, né? Herdeiro não sabe fazer nada. Herdeiro, se você der um negócio na mão dele, ele quebra em 3 meses. Não é o que eu quero pro meu filho. Eu quero que ele aprenda, eles, né, na verdade, eu quero que eles aprendam a ter um negócio. E quebrar, tem que quebrar a cara, né? Não tem jeito, tem que dar uma E quebradinha. quando você entrou na empresa, então você falou que tinha mais ou menos uns 1.000 clientes. Isso, E aí você tem quanto tempo que você tá na empresa? 6 anos. 6 anos, você já fez muito mais que isso. É. Caramba, que legal. E hoje na empresa, quem que fica na parte estratégica? Eu e o Paulo. Aí é os dois combinados. Isso. aham. Expansão, evolução dos negócios. Sim.
Aí hoje a gente tá tentando estruturar mais ainda a empresa para que fique menos coisa pra gente. É a dor da evolução, né? Porque a gente tenta abraçar tudo de uma vez, começa a não dar certo, a gente começa a delegar mais funções. É porque no começo você abraça tudo, né? Não tem abraça, como. No começo você vale por 5 funcionários, 6 até. Faz várias funções. Mas aí a gente aprendeu que a gente não precisa ser bom. A gente tem que ser bom em contratar pessoas boas. Uhum. E a gente tá tentando fazer isso. Então, hoje, a gente já tem líderes dentro da empresa. A gente contrata pessoas específicas para a função. Então, tanto é que eu tenho uma pessoa para o marketing estratégico, uma empresa para o marketing estratégico também, né? Que ajuda muito, porque você não precisa ficar pensando e quebrando a cabeça em algo que você não tem tanta especialidade. Essa não é minha especialidade, na verdade. Exatamente. Né? Você tem que cuidar do seu forte é o comercial. O meu forte é comercial. É isso daí. Dá atenção para isso. E vai terceirizando o restante ali. Isso é bem importante. E eu quero contratar uma pessoa também para liderança comercial, que daí para me ajudar nisso, né? A colocar em prática com as pessoas envolvidas. Legal. E quais são os principais diferenciais da NET7 aí? Para quem está nos assistindo, se esse episódio estiver travando, não é NET7. Com certeza não é, tem que contratar. Tem que estar rodando lisinho, ó, 4K, coloca full 4K no YouTube, tem que rodar lisinho. Ai, que Mas brincadeiras à parte, fala aí, quais são os maiores diferenciais da NET7? Explica o que é NET7 para a população entender. Olha... Enquanto você fala, eu vou comer um... come, tá tão gostoso. Eu sempre falo que o principal diferencial, assim, que as pessoas sentem muita diferença mesmo quando troca de provedor é o suporte premium. Porque lá a gente tenta colocar uma cultura de atendimento bom ao cliente. Uhum. Então, que ele vá, seja presencial, seja online, de qualquer forma que ele for entrar em contato, que ele tenha uma experiência boa. Então, esse suporte premium, como que ele é? A gente resolve o problema dele em até 8 horas úteis. Desde que esse problema seja envolvido com a empresa. Então, por exemplo, caiu um poste, por exemplo. Aí a Copel precisa levantar o poste. A partir desse momento que ele deixa tudo certo, inicia o nosso prazo de 8 horas úteis. Uhum. Então, isso faz total diferença. Porque eu tenho muitos amigos, inclusive você, esses dias pra trás, né? Sim. Acabou ficando, a gente resolve super rápido. O pessoal foi fazer uma obra aqui, acho que uma árvore quebrou a fibra. Isso, quebrou foi rápido mesmo. Foi rápido mesmo. Então, sem eu precisar me envolver. Na verdade, quando a Letícia, que é a esposa do Rick, entrou em contato, eu fui olhar, eles já estavam a caminho. Então, eu nem sabia e já estava sendo resolvido, né? E isso acontece com muitos amigos meus, inclusive vocês que estão aí me escutando. Se aconteceu de você ficar sem internet esperando 2 dias o técnico ir, pode acontecer, pode ter certeza, na verdade, que isso não vai acontecer se você for nosso cliente, porque o nosso prazer é ajudar as pessoas, sabe? Uhum. E além do suporte premium? A gente tem também os SVAs, que é Serviço de Valor Agregado. Então, hoje a gente disponibiliza para o nosso cliente aplicativo de músicas, que é o Deezer. Então, inclusive, se vocês utilizarem outra plataforma, por exemplo, o Spotify, você consegue migrar essa playlist e o Deezer entende tudo que você escuta, migra essa playlist, é como se você estivesse usando o Spotify. Então, é menos R$30 de custo que você tem na sua casa para sua família, né? Também tem os aplicativos de séries e filmes, que é a Watch e a Paramount. Inclusive, a Paramount, muita gente gosta de assistir, né? Tem a Yellowstone, tem também passa alguns jogos brasileiros, Sul-Americana, Libertadores. Então, meu marido mesmo, ele ama. Na hora que falou da Paramount, ele... Meu Deus, graças a Deus, não vou precisar assistir no YouTube com aqueles caras filmando tudo torto. Eu acho super legal você comentar isso, porque nós somos clientes de vocês. E muitas vezes a gente contrata os produtos e não entende o contexto do que está contratando. Uhum. Quando você falou, eu fiquei surpreso na apresentação do Benin, inclusive, que eu descobri que você tinha o Deezer e o Paramount. Eu falei, gente, eu não acredito, porque eu pagava o Deezer à parte e o Paramount à parte. De morrer, né? Nossa, mas eu cancelei no mesmo dia. Exato. Eu pagava o Deezer e o Paramount tudo à parte e já tá englobado no pacote de serviço de vocês. Tá. Então, se a pessoa fizer as contas, é muito acessível o serviço de vocês. Sim, porque ele é um custo que não é embutido pra você. Você não tá pagando a mais por isso. Ele tá realmente como um benefício. Sim. Então, ele é um valor agregado mesmo pra você. E tirando também que a Paramount, não sei se você já viu, mas tem bastante conteúdo infantil. Sim, então, pra quem tem criança, com gosta ali de assistir Nickelodeon, Nick Jr., nossa, tem bastante coisa legal. Uhum. E você também tem um serviço bem diferenciado para o setor empresarial, né? Sim, hoje a gente trabalha com o PABX virtual, que inclusive é uma coisa que está revolucionando a parte da telefonia fixa, né? Que o PABX virtual,
deixa eu só mostrar para vocês qual que é o contexto da telefonia fixa. A telefonia fixa, a quantidade de chamadas simultâneas que você tem depende da quantidade de linhas. Então, vamos supor que você tenha 2 linhas contratadas. Essas 2 linhas equivalem a 2 chamadas simultâneas lá na sua empresa. Então, o PABX virtual, ele veio para revolucionar isso. Com uma linha só, você consegue fazer 1000 chamadas simultâneas. Ele não tem uma limitação. A única coisa que vai limitar é a quantidade de telefones que você tem disponível na empresa. E mesmo que, vamos supor, você tenha 5 telefones lá, e os 5 estejam em ligação, a 6ª pessoa que liga, ela não vai fazer aquele tuto e cair e você nem sabe que a pessoa ligou. Ele vai ficar na fila de espera. Então, aquela chamada não vai ser perdida. Ainda mais se você tiver um sistema de atendimento inteligente, que é facilitado para o cliente e ele é atendido rápido, né? Então a empresa tem fluxo de ligação. É super interessante. Nossa, demais, muito interessante. A gente, lá na empresa, por exemplo, a gente utiliza e a gente, na verdade, começou a fornecer porque a gente comprou. E a gente falou, nossa, é muito bom, a gente precisa fornecer isso para os clientes. Ainda mais quem tem bastante funcionário, tem muito fluxo de ligação, vale muito a pena. E se você não tiver muitas chamadas simultâneas, vale a pena também, porque lá a gente chama ele até de telefonia inteligente. Porque a gente consegue configurar mensagens de boas-vindas, consegue colocar aquela separação de setores. Ou se você não gostar, não coloca separação de setores, consegue colocar só a chamada normal do telefone. Vamos supor também que você tenha vamos dizer que você é plantonista, médico veterinário plantonista. A pessoa liga no telefone fixo e a chamada é redirecionada para o seu celular. Então, a pessoa nem vai saber que tá conversando. E vocês conseguem configurar isso com horário, tudo certinho? Com horário Após todo. tal horário, daí vai pro meu celular. Depois das 6 horas vai ir pra chamada. 6:01, o sistema começa a encaminhar chamadas. Ou, por exemplo, férias coletivas. Se você fecha entre o Natal e o Ano Novo, a gente consegue configurar aquela mensagem avisando que tá em férias coletivas pra chamar no WhatsApp, que assim que retornar aos trabalhos já será atendido. A gente consegue colocar o jeito que você quiser, literalmente. E isso não era muito pro empresário? Não, é bem barato, na verdade, porque o custo dele mensal é R$90. Um PABX físico, quem já teve, sabe o custo que ele é. É muito investimento. É muito caro. Então, assim, a visita, se você precisar, é em torno de R$200. Só a visita. Só a visita. E a compra do equipamento varia muito conforme a quantidade de linhas que você tem. Mas ele vai ser um custo ali de pelo menos R$2.000, você vai ter com o PABX físico, sem... E já o virtual, comprou, já ele é um rápido. sistema de recorrência, né? Você, enquanto você tiver, você vai pagando os R$90. E o mais legal... Tipo uma assinatura. A configuração, ela é remota. Então, você vai avisar assim, Lili, eu preciso que tal dia toca tal mensagem. A gente faz tudo remoto, não precisa ir no local. Entendi. Então, não tem visita do técnico, não, tá tudo certo. Tudo certo. E tem outra vantagem muito legal também, é que você consegue colocar o seu funcionário para trabalhar com o telefone fixo no home office, como se ele estivesse dentro da empresa. E isso pode ser tanto pelo software no computador ou no celular, ou com o telefone IP mesmo no local. A vantagem dele é que é só plugar um cabinho de internet. E daí você consegue fornecer. Aí ele vai trabalhar lá em São Paulo. Você consegue colocar o telefone lá para ele atender. Que legal. E, Lilian, voltando um pouquinho, assim, quais foram os seus maiores desafios da empresa? Quando você entrou e aí você se deparou com toda aquela situação, quais foram os maiores desafios para você desenvolver o seu papel lá dentro? O principal de ser um ramo muito masculino. Esse foi uma dificuldade, sabe? Ainda mais que eu tenho cara de... Eu sou nova e tenho cara de mais nova ainda. Então, as pessoas chegavam lá na empresa e ia falar comigo, por exemplo. Eu vou chamar minha gerente, por exemplo. Aí, eu ia lá na frente e a pessoa... Nossa, essa que é a gerente? Com essa carinha de menina? Aí, as pessoas não me respeitavam. Tanto é que, na época, eu trabalhava de uniforme, calça jeans, tênis. E aí, foi a hora que eu falei assim, não, eu vou ter que mudar até minha vestimenta. Para que as pessoas consigam me respeitar. Posicionamento. O posicionamento, exatamente. Legal. Aí, foi quando eu mudei toda a forma de me vestir. Então, essa parte... Inclusive, por exemplo, quando a gente vai em alguma feira de provedor, é um ramo muito masculino. Você vai ver que 90% das pessoas que estão lá são homens. E... eu vou com o Gabriel, que não tem nada a ver com o setor, e chego lá na feira junto com ele. As pessoas vão falar olhando pra ele. É incrível. Então, tem essa dificuldade. Mas eu nunca lidei como algo que me impedisse de fazer o que eu faço, sabe? Na verdade, eu sempre lidei como algo... Não, se tá acontecendo é porque eu vou melhorar. E quando você se posicionou, você percebeu mudança na construção da sua autoridade? Sim.
As Nossa, pessoas passaram a te automaticamente. respeitar, te olhar com outros olhares. Exatamente, muito, mudaram muito. É incrível o poder do salto, eu falo, porque parece que você coloca o salto, a pessoa já olha pra você de outro jeito. Uhum. Então, só de colocar um salto ali já muda tudo, a forma que a pessoa te enxerga. Legal. E o que você faria de diferente hoje, tendo o seu conhecimento de hoje quando você entrou? A parte de entender mais lados, sabe? Quando eu comecei, muito por ser nova, eu enxergava só o meu ponto de vista. Não enxergava o contexto todo. Uhum. Hoje em dia, como empresário, a gente tem que olhar todo o contexto. Você era mais chefe do que líder. Exatamente. Hoje você já é mais líder do que chefe. Isso, exato. E o que ajudou você a se moldar para ser a Lilian de hoje? Situações, assim, bem difíceis que a gente acaba passando, sabe? Desde cliente com funcionário e o funcionário colaborador na empresa, ele não lida bem com o chefe, né? Ele não se dá bem, ele não se sente bem trabalhando com o chefe. Uhum. Então, essa percepção, eu fiz cursos também que me ajudaram nesse posicionamento de mudar a chavinha de chefe para líder, porque, na verdade, ser chefe, se você é empresário e você se sente como chefe, é porque é automático. Não é algo ruim. Todo mundo já passou por isso. É raro a pessoa que não passou por essa etapa, né? Ainda mais se você é uma empresa pequena que você começa a contratar pessoas novas. É muito mais fácil você delegar de uma forma como chefe do que como líder, né? Fazendo a pessoa fazer porque ela quer. E isso faz bastante diferença, assim, na gestão da empresa em si. Tanto o meu relacionamento também quanto as pessoas, né? Hoje você lidera um time de quantas pessoas, mais ou menos? Ó, funcionários a gente tá em torno de 14. Uhum. E aí tem os terceirizados. Se for contar todo mundo, vai dar umas 30 pessoas, mais ou menos. E qual que é mais difícil de liderar? Comercial. Comercial é mais difícil. O que você tem de mais desafio, assim, desafiador para liderar time comercial? Eu vejo que o comercial, ele é muito assim, ele tem que estar bem para ele vender bem, Uhum. sabe? Se ele tiver mal, é um dia que ele tá mal, ele já não consegue desenvolver tão bem o trabalho. Então, essa constância na pessoa, manter ela motivada, é bem desafiador. É bem desafiador. Eles trabalham todo mundo com meta? Sim, trabalhamos com metas, aham. E você faz o acompanhamento das metas daí? Sim, hoje eu tenho um time que eu contratei de liderança comercial, né? Que eles ajudam bastante, eles me passam bem mastigado. E é bem legal porque eles fazem acompanhamento das mensagens também. Então, eles olham como que eles estão... Monitoram? Tudo. Legal. Aham. Então, eles conseguem ver como que o nosso funcionário tá atendendo a pessoa que entra em contato inicial, sabe? Para manter qualidade mesmo e aumentar a taxa de conversão. Até porque o gestor, ele analisa as vendas, né? Tá sendo feito as vendas, então tá tudo certo. E a liderança comercial, ela entra nisso, em avaliar todo o contexto que tá acontecendo, desde a hora que a pessoa entra em contato até na hora de finalizar a venda. Da boca do funil até o... Sim, e aí nessa parte comercial, envolve todo o nosso time. Tanto é que hoje, todos os nossos colaboradores e terceirizados, eles recebem uma bonificação por leads que eles trazem pra gente. Vamos supor, uma pessoa do suporte técnico, quando ele atende bem e entende o que o cliente precisa, ele chega no cliente e vê, essa velocidade não está sendo suficiente, ele converter esse plano para um plano maior para trazer mais satisfação para o cliente, todo o nosso time comercial ganha, a empresa cresce. E também fica mais fácil dele indicar. E você sabe, assim como eu, que indicação é uma das coisas que mais converte. Com certeza. Muito mais que qualquer outro método. Porque a indicação é alta satisfação, né? É, alta satisfação. E você não vai indicar algo que é ruim. Você não tem essa coragem de queimar o que você tá falando, né? Então, a gente tenta manter bastante essa cultura. E hoje, inclusive, a gente tem dentro da empresa uma promoção de indicação para os clientes, que eles indicando, o cliente contratando, eles ganham R$15 no Pix. E Legal. tem cliente que nossa, todo mês, toda semana tá indicando. Que legal. Uhum. E hoje, falando sobre a questão dos planos e pacotes, quais são os planos que hoje as pessoas mais procuram, o que elas mais querem? Porque eu sei que vocês têm algumas opções que a pessoa tem, por exemplo, 2 roteadores. Porque às vezes a pessoa tem a casa um pouco extensa e tem empresa que só coloca um roteador. Aí pega bem na sala, mas aí lá já no fundo já não chega legal. Isso. Como que vocês trabalham pra galera entender?
A gente sempre fala assim, o roteador ele tem uma cobertura igual. Todo roteador ele tem cobertura igual. Se você tá usando lá no seu banheiro, assistindo uma série, alguma coisa, ou cozinhando lá na área gourmet, coloca um filme, uma música pra rodar e tá travando, é porque o sinal não tá sendo suficiente pro tamanho da sua casa. Então foi aí que a gente viu essa necessidade de desenvolver um plano, que é o de 700 MB, que ele inclui os 2 roteadores. E o legal é que ele faz uma cobertura realmente extra, mas uniforme. Então ele não fica 2 redes de Wi-Fi, ele fica só uma, e aí ele vai cobrir nesses pontos estrategicamente. Então você fala, é a minha área gourmet que não tá funcionando muito bem. Beleza, então a gente vai colocar o roteador aqui e aqui pra fazer essa cobertura maior e passar mais velocidade também. Porque, por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas o roteador a rede 5G dele, que passa mais do que 100 megas, né, ele tem uma limitação de espaço. Então, quando a gente amplia isso para 2 roteadores, os cômodos passam mais velocidade também. Entendi. Tem a questão, porque às vezes tem algum idoso assistindo a gente e muitas vezes eles vão entender em outra linguagem. Meu roteador tem uma anteninha, 2 anteninhas, 3 anteninhas. Isso altera alguma coisa? Hoje em dia, não. Antigamente, a gente falava assim, quantas antenas seu roteador tem? Mas hoje, às vezes, tem um roteador mesmo que ele parece um copo, assim. Ele é um tubinho. E ele não tem nenhuma antena aparente. Porém, ele é muito forte, ele é muito potente, que é o caso do Twib, né? Então, hoje não dá pra usar essa comparação. O que a gente fala muito ele tira foto da etiqueta pra gente dar uma olhadinha. Então, essa parte é legal também do nosso atendimento, que a gente tenta entender o que o cliente tem. Então, ele não sabe qual que é o modelo? Calma, embaixo do seu roteador tem uma foto, você consegue tirar pra mim? Por exemplo, um plano de 700 MB, ele precisa ter o Wi-Fi 6 pra passar toda essa velocidade. Se ele não tiver, ele não vai passar. Então, é mais a configuração interna do que realmente as antenas. Entendi. E aí, esses aparelhos vocês deixam incomodado? Isso, a gente coloca incluso no plano, sem custo. Que legal. E vamos supor que a pessoa ela tá com dificuldade lá de acessar aplicativo, a pessoa já tem mais idade. Vocês conseguem dar um atendimento personalizado para esse tipo de pessoa? Sim. Pra, de repente, ela conseguir imprimir um carnezinho dela ou fazer alguma forma, ou ainda não conseguiram? Hoje em dia, a gente entendeu que tem bastante idoso que precisa desse recurso ainda. Então, Legal. a gente abre exceções e faz a gente emite os boletos por mais tempo, né? Mas, no geral, a gente emite só o mensal e encaminha por e-mail. Eu recebo no e-mail, eu acho ótimo. E daí me lembra que eu tenho que pagar. O e-mail verdade. chega, eu falo, vou ter que pagar. E no nosso WhatsApp, ele é vinculado ao nosso sistema. Então, você pode entrar, 3 horas da manhã, solicitar boleto, que ele vai te encaminhar o boleto também. Então, é bem prático, assim, pra pegar. Entendi. E tem muita pessoa que vai lá na loja querendo comprar um plano ou pagar uma conta física ainda? Nossa, sim. Bastante, mas acho que Carnezinho. 80% é pessoa idosa, pessoa mais velha, sem dúvida. Porque eu mesmo, eu vou perder meu tempo indo até o local pra pegar alguma coisa, assinar alguma coisa, sendo que a gente tem facilidade de tudo que envolve link de assinatura. Tem muita empresa que ainda é desatualizada, né? Mas a maioria hoje você consegue fazer tudo remoto. É uma facilidade. E falando um pouco mais da NetSet Store, que é a da Avenida Paraná lá, as pessoas conseguem contratar planos lá também ou somente comprar os itens que tem lá à venda? Consegue. A gente tem uma pessoa que fica só nessa parte comercial da Telecom mesmo, que é a venda de planos de internet, telefonia, tudo que você precisa, ela vai conseguir te ajudar lá para fazer a venda. Entendi. E o que ela encontra além do plano lá na NetSet Store? A gente tem produtos periféricos de informática, então tudo que você precisa ali de kit de teclado e mouse, headset, na parte gamer também a gente atende, né? Esses periféricos, inclusive, é muito legal, muito bonito de ver os equipamentos. E a gente também tem a parte de segurança, câmeras de segurança, tem suportes, então suporte para notebook, monitor e notebook ao mesmo tempo, suporte de celular, tablet, dentro do carro, se você quiser colocar um suporte dentro do carro, kit de celular para carregamento, fones de ouvido para você treinar sem ele cair, que inclusive eu achei um máximo. Ele é um fone que ele realmente, você coloca aqui, ele passa na sua cabeça, assim, e você consegue correr, pular na cama elástica que ele não cai. Que legal. Então, pra quem, ainda mais que hoje em dia, você sabe, a corrida tá bem, todo mundo tá correndo, né? Sim, tá em alta. Tá muito em alta. E esse fone tá vendendo bem pra isso. Então, a galera que às vezes não sabe onde comprar uma loja de confiança, tem que ir na NetSet, com certeza. NetSet Store tá bombando. Tirando que o pessoal lá também, se você precisar configurar, por exemplo, e como que eu abro e
coloco no Bluetooth no meu celular. Pessoa idosa que às vezes quer se atualizar, né? A gente faz todo esse atendimento. Tem loja que só vende isso. Você é com Deus ali para resolver seu problema. A gente tenta prestar um serviço de qualidade mesmo. Entendi. Quais são os problemas mais recorrentes do seu ramo? Empresas que não podem ficar de forma nenhuma sem internet e eles não investem na qualidade, sabe? Então, numa estrutura mesmo, estruturação. Quanto mais dispositivos você tem conectado, melhor a estrutura você tem que ter no local. E essa percepção dos clientes é um pouco difícil de dar, mas a gente sempre faz. Se precisar, a gente vai no local e mostra para a pessoa como que precisa ser feito. Mas tudo cabeado é bem melhor. E conforme a estrutura vai crescendo, pode ser que a pessoa precise de um link dedicado, que é um custo maior, porém vai trazer estabilidade para o que ele precisa. Explica um pouquinho melhor para quem está nos assistindo o que é o link dedicado, porque tem muito empresário que precisa e não entende. Ele nem sabe que precisa. Às vezes ele acha que não tem solução. Até um caso interessante que aconteceu com a gente aqui, através de 1 a 1, inclusive, do Beni com o Raul, eu descobri uma solução para um servidor, que aqui na empresa eu sofro com armazenamento. Porque meu arquivo super pesado, revista, edição, imagem, vídeo. No mínimo de 2 a 4 mil fotos todos os dias. Eu fiquei, cara, eu sofria muito com ficar montando servidor, daí ele pegou e me trouxe uma solução. E aí eu conheço o link dedicado porque eu conheço alguns empresários que têm, mas muita gente não sabe dessa opção. Sim. Explica um pouquinho para a galera entender. O link dedicado, ele é exclusivo para uso empresarial. Como que ele funciona? Primeiro eu vou explicar a banda larga, que é o que a maioria das pessoas tem, para vocês entenderem a diferença de um serviço para o outro. Na banda larga, a gente tem a estrutura da fibra, chega no poste, do poste ele vai para várias portinhas, e dessa portinha sai o fio de fibra para casa ou empresa da pessoa. Certo. Então, vamos supor também que você tenha 500 mega contratado. Mas tem hora que você está usando 100 mega, tem hora que você está usando 500, tem hora que você está usando 50, tem hora que você não está usando nada. Nesses momentos que você não está utilizando uma parte da banda que você contratou, essa velocidade continua no nosso servidor e ela é reencaminhada para outro cliente. Ou seja, a banda ela fica como se fosse compartilhada. Entendi. Então, a velocidade disponível no nosso servidor não é a soma das quantidades de planos que a gente tem, e sim a velocidade de uso naquele minuto que tem. Então, se for 10 GB, a gente vai ter 10 GB disponível. E conforme vai aumentando, a gente vai contratando mais velocidade. Entendi. E aí, na parte do link dedicado, ele é diferente. O link dedicado, ele não sai da caixinha do poste. Ele faz uma emenda da distribuição da fibra. Então, ele não chega do poste e vai para o cliente. Ele vai dessa estrutura da fibra mesmo, pega a emenda e manda para o cliente. Então, é uma linha mais coerente. Isso. Não oscila, não... E aí, a velocidade também, ela não é compartilhada, né? Ela é aquela banda única e exclusivamente para você. Então, para quem tem muitos equipamentos... Sim, que demanda de internet, tipo, não vai... pra não ter um possível dano de internet. Isso. Quanto mais dispositivos você tem conectado, mais estabilidade você precisa ter. E essa estabilidade você consegue com o IP fixo, com a banda larga junto, né? Porém, chega uma hora que você vai precisar de um link dedicado que tem IP fixo também, tá? Então, tem, por exemplo, um cliente nosso que a empresa dele cresceu, assim, muito. Ele começou, acho que com 5 pessoas. Ele tem um treinamento online. E hoje, o time dele tá em torno de 30 pessoas, mais ou menos. Se não tá mais hoje em dia. E eles fazem reunião toda hora. Todo o time dele tá em reunião toda hora. Então, é um cliente que demanda muito da estabilidade. Então, essa quantidade de dispositivos e por usar, porque a internet que você está usando numa reunião é diferente de você estar usando num serviço que você está fazendo num computador, por exemplo, normal, né? Num sistema. Então, quanto mais você precisa de estabilidade, o link dedicado é imprescindível. Tanto é que chegou uma hora que a gente falou, ó, você vai continuar tendo problema se você não encontrar o link, porque a banda larga não tá sendo suficiente para você. E essa hora dói, porque a diferença de valor é gritante, né? Só que realmente a qualidade também. É a dor do crescimento. Se você cresce a empresa, na verdade é bom você saber que a sua empresa tá crescendo tanto ao ponto de precisar de um recurso diferente para ela. Não, eu fiquei assustado quando eu falei da minha história do servidor, a dor do crescimento, né? O servidor em si já é tipo, uma caminhonete. É caríssimo.
Aí quando eu vi que só de energia ele vai me consumir quase R$ 1.000 e poucos por mês, só de energia. É de chorar, né? Nossa, mas tipo, é a dor do crescimento. Precisa ter, né? Precisa. Não é opção. Senão você vai viver na gambiarra, que nem possivelmente esse cliente viveu na gambiarra há muito tempo. Tentando, né? É, dor de cabeça, porque daí vai sofrer, não tem como. Chega uma hora que... Aí impossível. você coloca um estabilizador de energia, um no-break, mas beleza, tá resolvendo ali. Daqui a pouco, um mês, pronto, já não tá resolvendo mais, você precisa melhorar. Mas antes você estruturar e investir uma vez do que ficar investindo e pagando os técnicos, que isso aí vai acabar ficando mais caro ainda pra Com você no certeza, final. com certeza. Mas sempre olhar como algo positivo, porque se tá acontecendo é porque você tá crescendo. É. E então vamos lá. Os principais desafios, então, do seu negócio é as pessoas não ter clareza do que está contratando. Não Isso. entender como que funciona. Sim. E como que a pessoa ela consegue aumentar o nível de consciência dela? Qual que é o caminho? Principalmente na hora do atendimento, tirar as dúvidas e entender o que a pessoa tá falando. Porque, por exemplo, se você tá conversando com um provedor, ele é especialista naquilo. Então, você entender que ele tá te passando a verdade é o primeiro passo. E tem muita gente, por exemplo, que... tem problema em um cômodo que não pega o Wi-Fi e acha que se aumentar a velocidade vai aumentar a cobertura do Wi-Fi, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A velocidade, ela vai passar ali para você utilizar, mas a cobertura, a expansão do Wi-Fi na sua casa é a quantidade de roteadores que você vai ter. Então, se você tá com um problema, como que resolve isso? Aumentando roteadores na sua casa, na sua empresa. Não tem outra forma. E os dispositivos hoje, a maioria são Wi-Fi, né? A maioria. Aqui mesmo a gente tem o sistema Mesh, não sei se é o sistema que vocês acabam fazendo lá de repente, mas quase, eu acho que 100% já está em automação. É. E cada tomada é um dispositivo. Sim. E esse dia eu assustei quando eu tive que fazer uma atualização, que eu tenho 128 dispositivos Wi-Fi aqui. Caramba. Então imagina, não é tão grande e tem 128 dispositivos. Eu imagino uma empresa que precisa ter vários colaboradores. Meu, isso deve pesar horrores. E você, assim, você é uma pessoa bem consciente, na verdade, porque você sabe o que você precisa da sua demanda e você fez uma rede estruturada. Então, você investiu em roteadores mesh, né? Que é o mesmo que a gente também oferta lá. Porém, o seu provavelmente é um que tem mais roteadores ainda, né? Pra conseguir tem utilizar. 5. Então, cada roteador que a gente coloca, ele tem uma limitação de dispositivos ao mesmo tempo. Dispositivos é tudo, tá, gente? É câmera, celular, computador, tomada inteligente, Alexa, ar-condicionado, qualquer coisa que esteja conectada no Wi-Fi, ele é um dispositivo. Até a sua energia solar. Se você tem energia solar, normalmente ele também, o sistema fica vinculado ao Wi-Fi, né? Então, por exemplo, a gente tem um roteador lá que a limitação dele é de 30 dispositivos conectados nele. E isso vai aumentando. Então, tem outro meu lá que é o Wi-Fi 6, que ele aguenta 60. Então, você precisa pegar um equipamento. No caso nosso lá, a gente vende de acordo com a sua necessidade. Então, a gente sabe que se você pegou um plano de 700 mega, é porque você precisa de mais dispositivos conectados. Então, a gente manda um equipamento que vai suprir essa necessidade. Então, é um atendimento bem personalizado mesmo. Legal. E eu também já vi muitos empresários por falta de conhecimento também, e também por falta de buscar o conhecimento, porque muito mais fácil você jogar a culpa em alguém. E eu aprendi isso na dor, quando eu contratei um serviço legal, e aqui, como a gente transita arquivos pesados, né, são teras transitados, eu percebi que a minha rede, ela era estruturada, mas o cabo que eu estava usando não era o /1000. Nossa, isso acontece com muita frequência. E eu falei, poxa vida, esse tempo todo, meu erro foi aqui. A fibra chegava, só que daí a distribuição do roteador pro restante era um cabo /100. Exatamente. Aí nunca ia passar o giga, né, que o pessoal fala. Não passa. E também tem o modelo que é do seu cabo. Se você pegar um cabo Cat5, ele passa, a velocidade de transmissão de dados dele é menor do que um Cat6, por exemplo. Aqui nós tivemos que colocar o Cat6 100% cobre, porque tem o que é cobreado, né? Isso. Que também tem esse problema, né? Tem essa diferença. E tem muito técnico que, por exemplo, ele tem estoque parado e ele se aproveita da pessoa que não entende. Então, até nisso é importante você, cliente, perguntar para o seu provedor de internet. Porque você entrar em contato e acessar a área técnica, eles vão te auxiliar nisso também. Porque, por exemplo, a gente... Nossa, isso aí, na verdade, eu até esqueci de falar. É um problema que acontece em todos os provedores, que é a escargato.
A Sky Gato, IPTV, que você compra lá no Paraguai. Essas baratinhas de R$ 200, então, é de morrer, que não funciona nem com bomba aquilo lá. E como que funciona a Sky Gato? A Sky Gato, ela pega um sinal e encaminha para vários servidores para que a Receita, por exemplo, a Receita Federal não pegue. Então, lá, vamos dizer que tenha um servidor que está lá na Europa. E se a internet caiu nesse momento lá na Europa, naquele lugar seu filme, sua série vai travar. Vai travar, vai parar. Mas não tem nada a ver com o provedor servidor da lá internet. da Europa. Exatamente. Só que ele fica nesse pinga-pinga. Eu tô falando lá na Europa, mas ele passa por 50 países de forma, tipo, automática em 20 segundos, entendeu? E gera essa instabilidade. E quanto mais barato, normalmente, você paga na Sky Gato, pior ela é. Os IPTV hoje, eles estão rodando super bem. Só que a pessoa tem que entender que é um serviço legal. Você não tá pagando aquele serviço de forma legal que traz estabilidade, sabe? E aí você vai conversar com o técnico e ele vai falar o quê? É sua internet. Aí a gente sabe que não é, mas trazer essa consciência pra pessoa é um problema. E pra galera que não sabe ver a velocidade, Lilian, da internet dela, se tá chegando, se não tá chegando, qual que é a melhor forma para ela descobrir isso? Isso é um detalhe importante. Acontece muito da pessoa ter uma velocidade e os dispositivos que ela utiliza não conseguem chegar nessa velocidade. Então, por exemplo, antes de eu ter esse meu celular, eu já tive o 12 e já tive o X. Na época, o meu X, eu tinha na minha casa 500 mega, porém não chegava a 500 mega. Mas por quê? No meu dispositivo, ele não passava essa velocidade via Wi-Fi. Então, tem que verificar essas limitações do dispositivo antes de fazer. Mas, no geral, a gente sempre pede para que você pegue um cabo de internet e conecta no seu computador. No cabo mesmo. Direto. Isso. Daí você vai abrir o site que chama NPerf. É N de navio mesmo, perf.com. Lá você vai conseguir fazer o download da sua velocidade e upload também. Ele normalmente dá bem certinho. Ele puxa bem coerente, sabe? Não tem... Tem outros sites, por exemplo, o Fast, que ele já não funciona tão bem quando você tem mais velocidade disponível. Só que sempre verifica, assim como o cabo precisa ser /1000 para passar mais velocidade, mais do que 100 mega, o computador também, lá na configuração dele, tem que estar que ele é /1000. Se ele for /100, é porque ele não vai passar mais que 100 mega. Tanto no cabo quanto no Wi-Fi. E para quem que você aconselha a pessoa que precisa fazer uma reestruturação de rede na casa dela? Como que vocês fazem esse tipo de dica para a pessoa? Olha, precisa reestruturar sua rede. Como que é? A pessoa, ela entende ou ela normalmente vai para um concorrente porque ele vai vender uma promessa? Como que é o nível de consciência dessa galera? Como a gente trabalha muito a parte de suporte técnico ágil, a gente faz... Quando o cliente começa a reclamação, a gente abre a visita técnica no local. E lá no local, o técnico ele preenche uma ficha onde ele tem várias coisas que ele precisa conversar com o cliente. E normalmente, nessa hora, ele entende qual que é o problema. Então, o técnico vai lá, olha, o seu celular, eu vou mostrar. Ó, o meu, como que tá passando a velocidade. Olha o seu, como que tá. Olha esse daqui, vamos testar ele por cabo, como que vai ser. Aí, você vai fazendo esses testes com a pessoa presencial, ela fica muito mais fácil dela entender no que ela precisa investir. Então, nessa visita técnica, ele vai apresentar qual que é a solução e normalmente já passa até a empresa que resolve. Daí a gente vai lá e passa a indicação para eles fazem a visita e faz o orçamento. Entendi. Aqui no meu caso, tive até uma coisa interessante, vou comentar aqui, não sei se tem muita ligação ou não, mas eu lembro que eu gosto muito de assistir o filme 4K, o mais pesado que tiver. E aí eu lembro que o técnico falou, cara, então puxa os cabos pelo menos pra TV. Principalmente tudo porque que diz você que a TV consome muito. Ixi, muito. E assim, quanto mais coisas você conseguir colocar via cabo, melhor. Porque o Wi-Fi, quanto maior a distância, cada barreira que você coloca, ele vai limitar a velocidade. Então, desde TV, parede, espelho, vidro, tudo isso é uma limitação. Porque o Wi-Fi, ele é por ondas no ar, né? Então, conforme você vai colocando barreiras, vai diminuindo essa velocidade que vai passando. Porque acontece muito de ter em barracão que tá com um roteador ele consegue, porque normalmente em barracão você não tem barreiras. Já numa casa que você pega móvel, por exemplo, você aqui, a gente tá em volta cheio de móveis. Tudo isso aqui é uma barreira pro Wi-Fi. Então tem que verificar tudo isso antes de você fazer. Quanto mais equipamentos você coloca via cabo, menos você vai utilizar no Wi-Fi. Entendi. E teve algum momento marcante na sua história dentro da empresa? Que você se sentiu muito bem, que você falou, nossa, agora eu tô vendo meu trabalho trazer muitos frutos. Olha,
Pra dizer, assim, que eu fiquei muito feliz, assim, no meu desenvolvimento empresarial foi quando eu entrei mais em conselhos na cidade, sabe? Foi quando a gente conseguiu ver, porque você estoura a sua bolha, né? A gente pega outros empresários que estão, às vezes, bem menor do que você e você consegue ver o quanto que você cresceu. Aí foi nessa hora que eu olhei, caramba, eu já tô assim. Às vezes tem uma pessoa mais velha que iniciou também um processo empresarial mais tarde também, que você já tá, superior da pessoa, tem mais insights, consegue ajudar. Por exemplo, uma coisa que ajudou muita gente na parte da gestão, principalmente, foi quando a gente contratou um RH para fazer a contratação de novos funcionários. Nossa, melhorou 1000%. E isso você vai pegando com o tempo, porque de início você quer o quê? Contratar a pessoa pelo que ela tá mostrando ali para você. Então, ela tá sendo legal. Eu vi, por exemplo, no comercial, a gente sabe que a pessoa precisa ser simpática, mas isso não é o único requisito, né? Para você vender, você não pode ser só simpático. Tem todo um conjunto. Tem todo um conjunto. A pessoa é fácil em ser liderada? A pessoa tem potencial e consegue sentir estímulo para venda? Tudo isso são pontos que devem ser levados em consideração. A pessoa que a gente contratou para o RH lá é uma pessoa terceirizada e ela tem todo um conhecimento mesmo para essa área. Então, todo mundo que às vezes eu vejo que tá sofrendo com funcionários novos, eu falo, gente, contrata, porque às vezes é dinheiro que você tá jogando fora. E esse know-how que você acaba tendo é com o tempo que você olha e conversando com outras pessoas, você entende o quanto aquilo que você tá evoluído, sabe? É aquele negócio, né? A pessoa é especialista nisso. Especialista nisso. Então, poxa, delega, vale muito mais a pena delegar. E não só terceirizar o RH, que eu também acho super importante essa parte de contratação, mas os treinamentos também. Tem empresário que até hoje só ele treina o time. Enquanto ele poderia estar buscando um Dale Carnegie da vida que vai transformar a pessoa num líder melhor dentro da empresa. E até mesmo, às vezes, o empresário fazer um Enneagrama, que é um treinamento maravilhoso para você entender mais de pessoas. Então, de si mesmo. De si mesmo, para você aprender a se comunicar, aprender como se portar. Então, eu acho que isso falta muito também, né, galera? Se capacitar, né? E tem pessoa que acha que é um investimento muito alto. Mas dentro, por exemplo, do Dale Carnegie Curse, a gente tem o ROI. Então, você consegue ver o tanto de retorno que você teve sobre o investimento. Mas se aquilo você não vê sentido na sua realidade, procura outros treinamentos, mas não deixe de fazer. Tem hoje o Sebrae, por exemplo, ele dá alguns treinamentos muito legais para liderança, né? Como o Solar que eu fiz, que é muito legal. E tem outros inúmeros dentro do Sebrae, de forma facilitada, pagamento facilitado, valor muito bom que você consegue fazer e trazer muito mais estruturação para sua empresa, conhecimento para você também. Sem dúvida. E eu acho que o barato sai caro. Às vezes a pessoa economiza, por exemplo, nas contratações de mão de obra, e aí ela fica batendo cabeça ali 6 meses até perceber que contratou errado. Nossa. Aí você põe 6 meses de salário, pode ser prejuízo, mas 6 meses do seu tempo. Não vale muito, né? Entendeu? Porque você vai ter que treinar outra pessoa. Aí vai ser mais 6 meses para você descobrir. Não dá. Então, você contrata alguém que vai contratar por você, essa pessoa adianta a sua vida muito. E essa parte de know-how empresarial também, eu lembro até, eu não esqueço, que dentro de tudo que você tá, você tem que ser especialista nisso. Então, se eu sou vendedora, eu tenho que ser especialista em vendas. Se eu tô no suporte técnico, no caso, né, na minha empresa, eu tenho que ser especialista em suporte. Então, tudo que você vai fazer, você tem que se tornar especialista, porque senão você não vai ser bom. E nesse tempo de 6 meses, não é o tempo hábil para se tornar um especialista. Quanto mais você troca, menos pessoas que têm um conhecimento aprofundado tem dentro da empresa. Isso é muito ruim. E você já em algum momento já pensou em desistir? Já, sem dúvida. É muito desafiador, assim. E o que te fez continuar? O desejo de crescer e ajudar outras pessoas. Porque dentro da empresa, por exemplo, que eu mencionei para você, que são 30 pessoas envolvidas, são 30 famílias que a gente tá envolvido ajudando também, né? E a gente tá se ajudando, é um conhecimento, conhece muitas pessoas. Eu falo que se você é empresário ou se você tem um cargo de liderança, gente, networking é tudo dentro do seu negócio. Exatamente. Tudo. Porque você consegue tirar dúvidas. Inclusive, já mandei mensagem pro Rick, por exemplo, pedindo ajuda. Rick, eu preciso disso. O que você acha? E você ter esse networking com pessoas que podem ter passado por algo similar, nossa, é diferente de você... Curta muito caminho. De você
você tirar uma coisa pela sua vivência. Por exemplo, eu ir lá achar que aquilo é certo porque eu vivi algo similar e tô lá. Não, é diferente de você ter uma conversa com uma pessoa maior ou menor que você também, né? Sim. Até, Lilian, um dos propósitos desse podcast, para quem está nos assistindo, o propósito é, você se inspirou na história da Lilian, ela é daqui. Ela é acessível, ela é de Moarama. Isso. Pô, ela é dona da Net7, vocês vão passar na frente da empresa dela, vocês podem encontrar com ela na rua, vocês podem ver ela lá no BNI. Ela é daqui da cidade. Esse é o principal motivo da existência desse podcast. O podcast, ele é, assim, para isso. Pô, às vezes, que nem eu, me inspiro muito no GeoJ, que tem, inclusive, uma cópia fidedigna, viu, Geo? Se um dia assistir esse episódio, te copiei mesmo. Mas a ideia, cara, é porque fica muito intangível para mim, talvez, acessar aquelas pessoas que vão lá, que é entrevistada por eles. Pego insights? Pego. Mas se eu precisasse de algo a mais, não dá. Agora, com as pessoas da cidade, poxa, todo mundo que senta aqui, eu tô aprendendo muito. Primeiro, começa aí. Tô aprendendo muito com você, porque, meu, você tem 27 anos, olha onde você já tá, entendeu? É muito interessante ver a forma que você enxerga o mundo. E você é daqui. Então, se alguém algum dia precisar de alguma coisa, falou, Lilian, ó, me inspirei na sua história, tal. Mas e isso? Você tá aqui em Moarama. Nossa, então, a pessoa vai te e encontrar. tirando que é a liberdade, né? Eu mesmo sou uma pessoa super acessível. Qualquer pessoa que chegar em mim pra conversar, na verdade, eu vou ficar honrada da pessoa se sentir querendo um conselho, uma ajuda em alguma coisa. Isso é muito legal. E eu vejo que, às vezes, a pessoa não tem muito networking e ela tem medo de chegar nas pessoas. E quanto mais networking você tem, mais você tem coragem de dar a cara pra chegar nas outras empresas também, pra você conhecer. Inclusive, um grupo que me ajudou muito a desenvolver nessa área foi o BNI. Porque o BNI é um networking que você vive ali, né? E você consegue acessar muitos empresários em Moarama através dele, porque eu conheço pessoas, você conhece pessoas, às vezes o seu amigo de infância é dono de uma empresa que eu quero acessar, por exemplo. Essa facilidade do networking é diferente. Exatamente. Não só, claro, você trazer clientes, mas também você, igual eu falei primeiramente, né, pedir ajuda e a pessoa conseguir te ajudar naquilo. E também você aumentar a rede de contato com pessoas que estão na mesma frequência. Eu acho que o maior ganho do BNI pra mim foi isso. Meu, aqui tem pessoas querendo evoluir. Tipo, você tá envolvido com gente querendo crescer. Então, é um grupo de empresários que eu acho super indico, inclusive, o BNI, pra você que tá nos assistindo. Na mesma sintonia, né? Exatamente. É isso daí. E qual foi o primeiro grande sucesso da Net7? Onde você viu que, poxa, agora virou a chave? Primeiro grande sucesso... Eu creio que quando estourou a bolha nossa mesmo, assim, foi quando a gente colocou planos que não era só internet, aí que deu uma evoluída. E a gente começar a aparecer, que na verdade a gente tá nesse projeto de tornar a Net7 muito visível a ponto de que todo mundo que vai em qualquer lugar saiba que a Net7 pode atender e que é o primeiro contato que ela deve ter com algum provedor. Então, é muito legal quando você conhece alguém que você fala, eu sou dona da Net7, aí a pessoa, Net7, eu sou cliente. Isso é muito legal, você saber que você conseguiu atingir com a sua empresa pessoas que você não no normal seu, você não conheceria a pessoa, ideia, né? Não fazia ideia da existência. Eu conheci a Net7 quando vocês se tornaram nossos clientes da revista. Da revista, né? E eu fiquei super feliz. Super feliz. Porque além de ser era uma grande carência no mercado de Moarama, uma provedora que desse um atendimento adequado, decente para nós, né, consumidores. E vocês vieram com toda essa proposta. Sim. Então, eu fiquei muito hoje feliz. A gente está com a base ali de 5.700 clientes, Nossa, né? Graças a Deus. Pegou com 1.000, tá com quase 6.000 clientes. Quase 6.000, graças a Deus. E a gente olha tudo que passamos, assim, é uma evolução grande, mas... Eu sempre falo que o começo da empresa, ela é difícil, mas chega uma hora, assim, que você começa a andar, que parece que as coisas fazem um boom muito rápido. Então, eu posso ver várias etapas dentro da empresa que foi aumentando a quantidade de clientes. Por exemplo, antigamente, quando que você imaginou que com o seu plano de internet você teria aplicativos de séries e filmes ou música? Muito difícil. Quando a gente iniciou esse projeto, era poucas empresas que tinham aqui que trabalhavam, ainda mais provedor local, né? Provedor normalmente grande, né? Essas mais internacionais, eles já trabalham, só que eles nem falam para o cliente o que vem incluso. E quando a gente apareceu com essa oferta, foi muito legal. Estourou, assim, uma bolha. Tanto é que a gente tá vendo outras coisas também para colocar de serviço de valor agregado.
compartilhado, para a pessoa conseguir ter tudo em um único lugar. Legal. E conte comigo para divulgar isso. Ah, ótimo. E qual que é o propósito da empresa de vocês? O nosso propósito, fora atender o cliente com qualidade, é você... Sabe quando você não precisa nem saber qual que é o nome do seu provedor? De nenhuma dificuldade que você tem com ele? Tá rodando liso. Tá rodando liso. O problema é quando você começa a lembrar tanto do seu provedor. Porque você tá com um problema. Uhum. Que às vezes você usa algo bom e você sabe que ele existe lá, mas você nem precisa ficar acessando. Então, esse é o meu propósito. Entendi. Esse é o propósito da Net7. Fazer com que a gente seja tão bom a ponto de você lembrar da gente só quando alguém vir perguntar pra você qual que é a internet que você utiliza. Aí você fala, é a Net7. Nossa, contrata, muito boa. Legal. E vocês cobrem praticamente o Morama inteiro já, né? Praticamente o Morama todo. Só tem alguns condomínios, alguns edifícios que não, mas do restante, a maioria a gente já atende, graças a Deus. E para talvez esses locais que vocês ainda não atendem e as pessoas têm interesse, existe uma forma delas entrar em contato e deixar a localização dela à disposição para quando tiver, vocês conseguirem Sim. contactar elas? A gente faz como se fosse uma lista de espera. Legal. Né? E depois, quando a gente fibra aquele local, a gente entra em contato e faz. Mas hoje a Net7, a gente, inclusive nessa estrutura nova de fibra, é porque a gente quer trazer qualidade para o cliente. Então, vai ter muitos bairros novos que estão construindo. O Morama está crescendo bastante. Acaba que a gente fica nesse mundinho e a gente não vê o quanto os bairros fora tá aumentando também, né? E a gente está fibrando com qualidade para levar mais velocidade ainda para esses clientes também. Explica pro pessoal qual que é a diferença das internets. Fibra, rádio, acho que ainda deve ser muito pouco, né? Mas existe. Vai que existe. Starlink, que muitas vezes um cara tem um sítio, alguma coisa, mas talvez dá até para vocês melhorar a rede interna dele, não sei se é possível ou não. Explica qual que é a diferença de um pro outro. A fibra, a gente chama ela de fibra óptica, né? Que é o componente que tem nele. A fibra óptica, ele passa a velocidade em espelhamento. Então, ele... Sabe quando você se olha no espelho e coloca 2 espelhos que fica aquele espelhamento que você vê 1000 de você? Então, a fibra óptica, ela faz isso. Ela faz esse espelhamento que passa tão rápido a transmissão de dados que quase não tem perca. Hoje a gente tem, por exemplo, fibra de vidro. Só que a fibra de vidro, ela não passa todo esse espelhamento que uma óptica passa. Entendi. E tem muitos provedores que utilizam ainda a fibra de vidro. E isso é até importante. E vende como saber. fibra. E vende como fibra. Porque olha só. nós mesmos... fica um nome grande de você falar Net7 Telecom Fibra Óptica. A gente fala Net7 Telecom Fibra. Mas se a pessoa perguntar, óptica. E tem empresa que vende fibra de vidro que não... Por exemplo, você tem 700 mega, não vai chegar a 700 mega. Porque o componente não consegue passar essa velocidade total. Mas essa fibra, ela sai do poste e todo cabeado, como se fosse um cabo de energia. Eu sempre falo para as pessoas que são um pouco mais leigas, né? Então, ela vem de toda uma estrutura mesmo, como se fosse de energia e entra até dentro da sua casa. Já via rádio, a gente tem a torre. Eu não tenho, né? Hoje não trabalho, mas os provedores que trabalham têm a torre, que vai a fibra até a torre, e lá em cima eles vão ter a antena que passa velocidade para outras antenas. Então, vai ter uma antena dentro da casa que passa aquela velocidade por sinal. Por isso que quando chove, cai. Porque se ficou nublado, você não consegue ter a visão da outra antena, né? E a Starlink, ela é via satélite. Então, via satélite também tem esse problema de nuvens, né? Mesmo que a tecnologia tá um pouco mais avançada, se você tiver num dia muito nublado, um dia com chuva, sabe quando parece que o mundo vai cair, sua velocidade não vai funcionar, diferente da fibra óptica, que é o que a gente trabalha. Pode estar chuva, pode estar sol, a menos que caia um galho de árvore e corte o fio. Fora isso, você vai estar com velocidade constante na sua casa. Top. E para as pessoas que muitas vezes... sei lá, tá num sítio, mora muito longe, não tem muita opção, acho que a Starlink vai ser o melhor caminho. A Starlink é melhor do que porque a rádio é mais complicado um pouquinho, né? Mas se a antena estiver próxima, fica bom também. Se a torre estiver próxima da casa da pessoa, também fica bom. Mas a Starlink, ela tá trazendo algumas facilidades, né, para as pessoas. E vocês pretendem começar a trabalhar com Starlink para esse tipo de situação ou não? A gente já pensou em fornecer ele como um pacote adicional para as pessoas que não podem ficar sem internet. Então, por exemplo, o Rick aqui na empresa, na revista, ele não pode ficar sem internet. Então, a gente fornece a Starlink para quando a fibra parou de funcionar, teve um
rompimento, alguma coisa, ele ativa a Starlink. Legal. Fica Aham. tipo um socorro. Mas só que daí vai um servidor acoplado, Uhum. né? Pra quando ele não identifica o sinal de um, ele vai pro outro. Claro, gente, a Starlink não passa tanta velocidade. Então, se você precisa, a sua empresa demanda mais velocidade, não vai ser a Starlink que vai resolver seus problemas. Uhum. Porque ela não tem capacidade, né? Ela vai passar ali 200 e poucos mega no máximo. Uhum. Mas vai suprir para aquele momento que você não pode ficar de jeito nenhum sem, até ter a resolução completa, né? Entendi. E hoje que a pessoa precisa contratar uma telefonia fixa, tem? A gente vende a telefonia fixa, Uhum. que é a convencional por linha, né? Que vai pro telefone convencional. E a telefonia inteligente, que é aquele do PBX virtual, que eu mencionei no começo. E aí ela vai pro celular. Ele faz o reencaminhamento de chamada se você quiser, mas ele não é o chip de celular, né? Que a gente fala, né? Das operadoras. E a do telefone fixo, tem como ela ir pro celular também? Colocar esse número no celular ou não? Não Tem que ter o aparelho do dessa telefone forma. fixo. Mas a gente consegue instalar o PBX virtual e colocar o software no seu celular e você vai abrir como se fosse um aplicativo mesmo, igual o WhatsApp, a gente abre e faz a chamada lá, você abre nele e disca o número ou você atende por ele também. Legal. Pra É a pessoa mesma que não quer função. ter um telefone fixo ali, às vezes um lojista, que a loja Sim. fica um pouco mais longe. Hoje acontece também da gente vender bastante telefonia fixa para as empresas, e isso é um dado importante até, se você pode pesquisar no Google sobre isso, que o telefone fixo traz mais credibilidade para a empresa. Uhum, com Então, certeza. quando você tem um telefone fixo, você não precisa também ter um número atrelado. Você pode colocar o número fixo no número de WhatsApp. A minha empresa mesmo, as duas, tanto a Store quanto a Net7 Telecom de internet, a gente tem o número fixo vinculado ao WhatsApp. É o mesmo número. Então, você não precisa contratar um plano lá à parte, né, de chip mesmo. Entendi. E como que vocês pensam na inovação do setor de vocês daqui pra frente? Eu vejo que quanto mais o tempo passa, mais serviços de valor agregado você tem que ter. Mais facilidade para o cliente precisa ter, sabe? Uhum. A parte da energia, normalmente, é só energia que você contrata. A água é só água que você contrata. A parte da internet, cada vez mais vai ter benefícios dentro que você consegue pegar tudo por ele. Então, essa vai ser a evolução daqui pra frente. Então, você vai encontrar internet mais telefonia fixa, aplicativos de séries e filmes, músicas, mas você vai encontrar também câmeras, que é o que a gente pretende trabalhar, incluso no plano já. Câmera de segurança para sua casa com um servidor acoplado. Que legal. A parte de chip de celular também, que tudo tá agregando para isso, né? Encaminhando para isso. De você ter tudo num lugar só, para sua família toda, o chip vai ficar tudo na conta de internet também. Nossa, vai facilitar muito. Tá tudo encaminhando para isso, né? Pra facilidade dos E como que usuários. vocês se atualizam no mercado de vocês? Atualmente, a gente vai muito em feiras de provedores. Tá? Existe uma feira só para provedor Só mesmo. para provedor. Inclusive, a gente esteve em Foz do Iguaçu, Aham, que foi um evento mais para a região aqui do Paraná, né? aham. E lá a gente vê muitas novidades do ramo. Querendo ou não, quando a gente fica na nossa bolha, na nossa empresa, a gente não vê tantas atualizações. Nesses eventos de Foz do Iguaçu, tem em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também em São ponta Paulo. do negócio. Você vê tudo de inovação. Inteligência artificial, junto com o sistema de atendimento. Até então, na verdade, está se tornando tão comum a inteligência artificial que você conversar com pessoas vai se tornar um diferencial dentro da empresa. Então, a gente ainda não focou na inteligência artificial para isso, né? Mas a gente vê muita coisa sendo utilizada. Nossa, de inúmeros setores, assim. Muita coisa diferente, sabe? Entendi. Tem uma história aí do despachante Moarama, pode contar? Sim. Conta essa história pro pessoal. O despachante, inclusive foi pelo BNI, o meu irmão vai entrar no outro grupo, eu sou do Amizade, ele vai entrar no Tractor, e na reunião, na hora de falar sobre sobre a internet, telefonia, ele veio falar sobre que ele estava tendo problema com os números, os clientes ligavam e dava ocupado, mesmo com a quantidade de linhas estando de acordo, ele caía as chamadas e não conseguia ver ninguém. Vendo quem ligou, né? E aí a gente apresentou a solução pra ele, ele contratou e ele mandou uma mensagem depois agradecendo porque resolveu todos os problemas dele. Nunca mais teve problema de queda de ligação, a pessoa ligar. Gente, porque é uma coisa terrível quando você liga na empresa e dá aquele tutu e cai que você não sabe se a empresa tá fechada, se a empresa tá aberta. Você precisa falar uma coisa urgente igual um despachante. A gente sabe que tem muita pessoa que precisa falar de forma urgente, né? Sim. E você não sabe se tá aberto, se tá fechado, e você perde o cliente às vezes porque ele vai pra outra empresa. E isso é uma dificuldade enorme em vários setores, não só deles ou do nosso, por exemplo, né?
E também tem outros clientes que têm esse problema de Wi-Fi que chega pra gente e fala, nossa, eu nem sabia que o Wi-Fi funcionava assim, eu nem sabia que tinha a opção de colocar um segundo roteador e aumentar a cobertura de Wi-Fi. E é muito legal você pegar essas mensagens de feedback da pessoa e ver que o problema dela foi resolvido. E de inúmeros casos, assim, não só da telefonia ou só da internet em si. É porque eu vejo que se a pessoa, que nem o despachante aí, ele não consegue mensurar o quanto de dinheiro ele perdeu. Não consegue. Imagina. Porque ele nem sabe os É. clientes que ele não conseguiu atender, que foi para outra empresa, né? Exatamente. Então o prejuízo ele deve ser enorme. Então tem que tomar cuidado mesmo, tem que ter uma empresa de confiança, né? Tem que ter de confiança. E a gente valorizar também o comércio local, né? A Net7 é um provedor de Umuarama, que atende Umuarama. Então, tudo que a gente faz de evolução é para a população. Os nossos impostos estão vindo para a população, para agregar na população. Então, a gente pensar em tudo isso, em todo um contexto que é do comércio local, né? Sim. Já teve alguma situação inusitada dentro do negócio de vocês? Sempre tem um pessoal diferenciado, né? Já aconteceu uma vez um técnico ir instalar na casa de um cliente, ele era... Acho que deve ter algum problema, e ele tava com uma caixa de som, ele colocou um microfone e começou a falar, você não vai instalar a internet aqui, sendo que ele que contratou. Sério? Meu Deus. Já teve muita situação, assim, e o técnico, tá, mas eu preciso da sua assinatura avisando que você não quer que instala dele. Eu não vou assinar nada falando no microfone pra todo mundo da rua escutar, sabe, na caixa de som. Mas são várias situações engraçadas que E já acontecem. teve gente que confunde vocês com o concorrente? Oh, muito, nossa, muito. Principalmente no ponto ali da Net7 na Paraná, que é um ponto muito bom, o local ficou ótimo. E tem muita gente que às vezes vai lá achando que é na outra e a gente já aproveita e fala, então, você tá com problema lá? Deixa eu te mostrar nossos planos. Se você estiver precisando, pode chamar a gente. E pessoas que pediu assistência técnica, mas não é de vocês? Já teve? Nossa, muito, ligando bravo. Até lá no ponto presencial Aham. acontece da pessoa, eu tô tentando falar com vocês faz 3 dias e vocês nem me respondem. Ah, que eu já vim aqui umas 4 vezes e ninguém fala nada. Nossa. E aí a gente fica, qual que é o nome do titular? Porque primeiro que já é uma conversa esquisita, já que não teve atendimento, né? Quando vai abrir lá não tem titular nenhum. Pega o CPF, não encontra titular. Puxa pelo endereço, não tem nada. Quando vai ver, pergunta tipo assim... É de provedor X? A pessoa, não é aqui não? Não, aqui é Net7. Mas aí vocês conseguem transformar reclamação em E oportunidade, uma né? oportunidade de venda, exatamente. E teve alguma que você foi muito grande, assim, que você percebeu? Que a pessoa já veio e tal, e você conseguiu transformar em cliente? Eu pra dizer pra você, assim, eu não consigo te falar com tamanha, né? Aham. Porque eu não faço parte do atendimento comercial, né? Eu fico Aham. na parte da gestão. Mas acontece bastante de cliente vir bravo, que as meninas relatam pra gente depois, e eles acabarem fechando na hora. Porque, por exemplo, tem provedor que quando fica... Imagina você 2 dias sem internet e não consegue falar com o provedor, Nossa. ele não te passou um prazo Deus. pra resolução do seu problema. Você tá pé da vida, você tá querendo, tipo assim, esmagar o outro provedor. E é nessa hora que a gente resolve o problema. Vai lá, instala e já coloca pra funcionar, né? Tem alguma coisa curiosa no seu ramo que ninguém conhece? Ninguém entende? Ou ninguém vê? Curiosa. Eu acho que não, assim, não consigo pensar nada. Mas essa parte, por exemplo, de fibra óptica, a diferença, muita gente não sabe. Uhum. A parte do PABX virtual, que é a telefonia inteligente, que eu apresentei aqui pra vocês também, é uma coisa inovadora que tem poucos provedores que tem, inclusive, Uhum. e é bem legal. Top. E como que você enxerga o empreendedor, ou empreendedora, vamos dizer assim, o público feminino nesse ramo? Você acha que cada vez mais vai avançar ou continua ainda a ser predominantemente masculino? Nessa feira de Foz do Iguaçu que a gente foi, inclusive foi semana passada, eu vi que já começou a melhorar. Já mudou? Já deu uma melhorada boa, assim. Quando a gente foi, por exemplo, sair pra almoçar mesmo, tinha muito homem e mulher já, mas ainda é muito homens, assim. Uhum. Mas a mulher, ela tem uma visão geral sobre o negócio, né? Então, eu creio que a tendência é que aumente mais ainda nesse ramo, porque é um ramo que tem muita particularidade, muita coisa envolvendo. Entendi. E vamos lá. Hoje vocês têm, se for pegar o cenário de percentual, quantos clientes são pessoas físicas, quantos clientes são pessoas jurídicas? Creio que uns 80% é pessoa física. E as pessoas jurídicas que às vezes não estão com você, o que elas estão deixando na mesa? O que elas estão deixando de ganhar? Deixando de ganhar dinheiro, né? Tirando, assim, a qualidade do atendimento que você
de tudo, desde internet que caia, desde telefonia fixa que para de funcionar, a gente auxilia tudo e muitas dessas coisas são coisas que você não consegue escrever a quantidade que você está perdendo, igual do caso da despachante que a gente estava conversando, né? É um dinheiro que tá indo que você nem sabe que tá indo mesmo. Ou uma estruturação de atendimento lá que você pode ter com a telefonia fixa da pessoa ir direto pro setor comercial, ir direto pra parte de suporte técnico com os setores, né? Com a setorização. Você consegue facilitar pra pessoa, ela já não ir lá. Imagina você tá lá querendo falar todo o seu problema, daí a pessoa, só um momentinho que eu vou transferir pro setor correto. Meu Deus do céu. É uma dor, nossa, daí você fala, meu Deus, eu tenho que explicar tudo de novo pra outra pessoa, não é legal, né? Então, tudo isso acaba na ponta do lápis, com certeza você não vai conseguir, mas se pudesse colocar, com certeza você ganharia muito dinheiro fazendo essa troca. Ô Lilian, qual conselho que você poderia deixar para as mulheres que querem empreender? Que você superou, né, querendo ou não, preconceito. Por ser nova, porque É que eu sou novinha? Com um rosto de mais nova ainda, mas principalmente por ser filha de um dos cofundadores também e ser mulher. Qual que é o conselho que você dá para quem tá na mesma situação que você? Saber se posicionar. Esse é o diferencial, sabe? Não baixar a cabeça para qualquer coisa que fala. E se acontecer, não remoer aquilo, mas falar. Porque muitas vezes isso acontece também com todas as pessoas, eu sempre digo, resolva seu problema com quem vai resolver o seu problema. Se eu tô tendo um problema com pessoa X, eu vou conversar com essa pessoa e vou resolver. Não conversar com a pessoa Y e achar que aquilo vai acontecer, que não vai. A pessoa não vai repassar a informação da forma como você precisa que seja repassada. E a mulher, às vezes, acontece muito disso, dela escutar alguma coisa que não agrada e acabar passando pano para aquilo, sabe? E isso acaba prejudicando a gente nisso. E esse posicionamento, ele veio por feeling? Ele veio por conselho, por treinamento? Como que foi? Por feeling. Na época, a gente Você percebeu que precisava de precisava precisava mesmo que aquilo acontecesse. Ainda mais para eu saber que era um ambiente masculino e eu saber também que a gestão normalmente é feita por pessoas mais velhas e eu era mais nova, né? A gente tá falando de anos atrás ainda. Se eu tenho essa cara de nova hoje, imagina alguns anos atrás, a cara de bebê. E você comentou bastante desse triângulo que é você, seu pai e o Paulo. E sua mãe? Onde fica aqui? A minha mãe, ela tá mais assim como apoiadora mesmo ali do meu ela pai. Ela não é tão atuante. Ela não é envolvida. Não envolve na empresa, não trabalha nada. Nenhum dos nossos cônjuges são envolvidos. Somos só nós vocês três mesmo. Legal. Tem política de não contratar familiar, alguma coisa assim? Não, mas dependendo é importante. Ou até uma dica que eu vou dar para as pessoas é, se for, seja por merecimento. Não porque é da família mesmo, que a família acaba complicando isso. Ainda mais se você tem algum desentendimento, né? Saber separar o lado profissional do lado pessoal é principalmente uma das coisas que diferencia muito a gestão minha do meu pai e do meu irmão. A gente separa totalmente. Teve problema ali no trabalho, é no trabalho. Resolve lá e pronto. Resolve lá e tá tudo certo, entendeu? Não leva para casa, não... Super interessante. Eu trabalho com a minha esposa. É? E eu juro, olha, gente, pode parecer o que vocês quiserem. Eu juro pra vocês que a gente não conversa de trabalho em casa. E assim, meu setor, setor dela, e eu tento não me envolver ao máximo, assim, tipo, eu me envolvi um pouco agora porque ela acabou de ganhar neném, então eu assumi algumas funções dela, mas por pouco tempo. E eu não me envolvo. E cada um no seu caminho, a gente toma decisões estratégicas, mas a gente não mistura as coisas. Porque senão atrapalha o relacionamento lá fora. E a sociedade, a gente tem um problema também. Igual eu falei, hoje a gente tem separação. É só vocês dois de irmão? Só nós dois, Mas chega um momento que, por exemplo, eu não tô disponível e vai tirar dúvida com ele. Tomar esse cuidado pra não passar em cima da outra pessoa, sabe? Sabendo que ela é responsável por aquilo. É um sócio. É um sócio, assim como não só por família, né? Mas qualquer outra sociedade. Se a pessoa é responsável e alguém veio tirar dúvida com você, o ideal é que você fala assim, olha, eu vou verificar com a pessoa X que ela tá na frente nessa parte, e aí depois a gente retorna junto. Porque, às vezes, como você não tá à frente, você não sabe tão bem sobre aquela parte, às vezes você acaba passando uma coisa que não seria o ideal, né, também. E Lilian, como que as pessoas podem fazer para contratar a Net7?
Facilidade. Hoje a gente tem um site que você consegue acessar, que é net7telecom.com.br, que você consegue ver todos os planos que a gente tem, inclusive esses adicionais de IP fixo, telefonia, você consegue olhar tudo no site, ele é bem didático, e fazer a contratação por lá. Lá você vai ser redirecionado para o WhatsApp, e no WhatsApp você consegue passar para a vendedora. Mas se você quiser conversar direto com a vendedora, é só chamar o número 44-3622-2123, que elas vão estar toda lá a dispor para conversar. E no Instagram também. Top. O nosso sistema de atendimento, ele é junto com o Instagram, no direct. Então, se você chamar lá, você vai conseguir fazer um atendimento como se fosse no WhatsApp também. Tem 2 Instagrams, quer falar pro pessoal? Sim, tem a Net7 Telecom, que é da parte voltada para a internet, e Net7 Store, tudo junto também, que é da parte de produtos de informática. E também, no ponto presencial, você pode fazer a contratação lá também. E mandar mais um abraço aí pros nossos patrocinadores. Moto iPhone, produtos Apple, Filato Bene, que é a marca que veste líderes, e o Cláudia Bolos Doces e Salgados. E Lilian, me fala aí qual que é o principal ponto da diferença da Net7 para os concorrentes? Com certeza, agilidade em resolução, tempo de resposta, né? E esse atendimento personalizado e sentir o que o cliente está querendo. Sempre quando a gente vai fazer um treinamento, né, com cada equipe, a gente fala, gente, tenta entender que cada pessoa é uma pessoa. A forma como eu falo é diferente de um idoso, por exemplo, que ele não entende nada de tecnologia. Então, você precisa falar de uma forma que ele vá compreender aquilo. Diferente, por exemplo, de uma criança de 18 anos que está indo morar sozinha e você precisa apresentar um plano, ou para uma pessoa adulta que é empresarial. Cada pessoa precisa de um tipo de informação e a gente tem que mastigar e passar de acordo com a personalidade, idade, maturidade da pessoa, entendimento sobre aquilo. Entendi. E como que tá os planos de expansão da empresa de vocês? Hoje essa parte da estrutura nova que a gente está passando também é para atender alguns condomínios que a gente não atende. Então, o principal foco nosso é fortalecimento de marca dentro de Umuarama para que todos conheçam a gente e nós sejamos o número 1 de tudo. Então, sempre que você pensar em internet, Net7, sempre que você precisar de telefonia fixa, Net7, você precisou de produtos de informática, Net7, quero que as pessoas vinculem o nome, sabe? A qualidade. A qualidade, E essa expansão nossa, por enquanto, está em Umuarama. A gente quer se tornar o número 1 aqui, para assim a gente ir para outras cidades. Mas Legal. É uma coisa que a gente pensa, assim, em ir para cidades Tem plano de próximas. expansão. Legal. E, viu, você tem uma história interessante para contar pra galera aí, né? Que é a profecia do Paulo. É minha e do Paulo, né? Quando a gente era a profecia de vocês, me fala um pouquinho sobre Quando isso. a gente era mais novo, tava tendo... Eu sou evangélica, minha família é evangélica, né? Que a gente falou que até nosso pai é pastor. Enquanto você come o brigadeiro. Tá. Enquanto você fala, desculpa. É tão gostoso, né? Muito bom. A gente tava numa igreja que tava tendo uma confraternização lá, um congresso que a gente chama. E um pastor veio conversar com a gente, só que na época eu acho que eu tinha 12 anos, o meu irmão é 5 anos mais velho que eu, então tinha 17. E esse pastor falou pra gente que a gente faria muitas coisas grandes juntos e conquistaria muitas coisas grandes juntos. Na época, 12 anos, 17 anos, você nunca que imagina, né? Eu fui para um caminho totalmente oposto, né? Eu sou formada em engenharia ambiental, meu irmão em TI. Nunca imaginei que algum dia eu ia estar trabalhando na Net7. E hoje a gente parar para observar tudo o que aconteceu, e Deus uniu mesmo pela pandemia, né? Que é uma coisa que veio, acabou, fragilizou muitas famílias, só que nesse caso uniu a minha família, uniu os nossos negócios, o nosso know-how, e a gente tá trabalhando junto, a empresa tá numa expansão assim, que a gente fica muito feliz, muito contente de onde a gente tá chegando. E o principal que eu sempre quero passar para as pessoas é que, claro, primeira coisa, sempre se apegar a Deus. Porque se ele te prometeu alguma coisa, ele vai cumprir. Igual aconteceu com a gente há anos atrás, 15 anos atrás. A gente recebeu essa profecia. E você sente que tá vivendo isso hoje. E a gente tá vivendo isso hoje, mas não porque a gente buscou aquilo, mas as coisas chegaram àquilo porque era a vontade de Deus para nós. Então, primeiro passo, a gente saber que Deus é eterno. Então, ele falou pra você alguma coisa, pode ser 20, 100 anos, né, pra sua família. Pode ser que seja um ano depois, 10 dias, mas como Deus é eterno, para ele é um piscar de olhos. Então, se ele prometeu, é porque vai cumprir. Então, ele honra, né? Ele honra com aquilo. Então, ter firme na sua mente esse pensamento, sabe? E como que a sua fé, ela te influencia no trabalho? Principalmente a
a parte da caridade, ajudar as pessoas, querer crescer, não. Claro, a gente quer ter prosperidade na nossa vida particular também, né? Conquistar coisas materiais. Mas também eu sempre tive na minha mente que eu gostaria de tudo que eu conquistasse, conseguisse ajudar outras pessoas. Então, eu sempre pratiquei a parte do dízimo, mas eu também faço ofertas de caridade para as pessoas mais carentes que precisam de auxílio. Uhum. E você toma decisões empresariais com base na fé também? Com certeza. Com certeza. E muitas coisas acontecem pela minha fé também, né? A gente não duvidar que aquilo vai acontecer. Não ter dúvida que se aquilo tá no nosso coração é porque é pra seguir nesse caminho, sabe? Que legal, parabéns. O que você espera do futuro? Deixa uma mensagem aí pro pessoal que está nos assistindo. Do futuro, eu espero, principalmente na parte empresarial, que você tenha a melhor internet na sua casa e na sua empresa. Net7? Net7. Mas do futuro, assim, lá do pessoal, daqui uns anos eu quero estar bem estabelecida, né? Conseguir estar realmente só na gestão estratégica da minha empresa, que às vezes hoje acontece de eu não estar muito. E eu sei que quando chegar nesse momento, a empresa vai decolar, porque quando você foca em uma coisa, a chance de dar certo é bem maior, né? E também a minha família tá mais estruturada, quero estar com os meus filhos, quero passar um legado para eles também. Também pretendo usufruir do dinheiro para que eles conquistem o deles também. Sou igual o Rick, não quero criar herdeiros, quero criar empresários, quero criar cidadãos do bem, né? E esse é o que eu desejo pro meu futuro, e estar bem com meu marido também, né? Hoje a gente sabe que as famílias estão sendo deterioradas, né? Uhum. Eu quero manter o meu casamento feliz, quero fazer muitas viagens, conhecer muitos lugares também. E para a empresa, eu quero que ela expanda e seja uma empresa muito grande aqui no estado do Paraná. Parabéns, e vai profetizar e vai acontecer tudo isso daí. Amém, eu confio, eu aceito em nome de Jesus. Tem mais alguma mensagem que você queira? É isso mesmo? Deu pra explanar bem? É isso, gente. Se vocês quiserem conversar comigo, pode me chamar. Eu sou uma pessoa super aberta para tudo, né? Desde conversas empresariais, espirituais, conversar mesmo sobre alguma coisa. Eu sou super aberta. E se você precisar de internet ou tiver alguma sugestão de alguma coisa também, entre em contato. Se você é cliente e quer indicar alguma coisa nova também, a gente é super aberto para tudo, tá? Obrigado, Lilian, por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês que nos assistiram até aqui. Eu quero deixar algumas palavras. Eu fiquei muito feliz de te entrevistar. De verdade, é um orgulho ver uma pessoa tão jovem, tão cheia de espírito, assim, nossa, muito gostoso, muito gostoso. Você é leve, você domina o que você faz, o que você fala. Vai dar muito certo o casamento, porque vocês dois é um casal maravilhoso, perfeito. Seu marido é um cara do bem, um cara muito top. Gosto demais dele. E, meu, não tem erro. Seu produto é bom, seu atendimento é bom, você faz jus a tudo que você falou aqui, porque eu sou cliente há algum tempo, então meu pai acabou de se tornar cliente agora também. É verdade. Então, só desejo tudo de bom pra você, sucesso. Quem está nos assistindo, fala com ela, vocês vão aprender muito com ela. A Lilian é sensacional. Teu irmão também logo vai estar sentado aqui com a gente. Vai ter o momento dele. Vai ter um momento dele, quero conhecer ele também. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada. E um abraço a vocês que nos assistiram até agora. Um abraço, gente. Obrigada, Rick, pela oportunidade. Fiquei muito feliz pelo convite mesmo. Contar um pouquinho da gente, da nossa história, é muito gratificante, né? Ver toda essa trajetória. Fico feliz demais, ainda mais pelos seus elogios. É muito bom ver alguém falando da gente, né? Eleva a nossa autoestima. E obrigada, gente. Um ótimo dia pra você, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano. Que Deus prospere tudo que você colocar os seus pés. E agora vocês já sabem, né? Se o Wi-Fi tá lento, travando, vem pra Net7.